Nós vamos fazer uma oração. O Senhor, Ele já inundou a tua presença nessa noite, já nos inundou com o teu amor. E vamos fazer uma oração ao Senhor. Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço em nome do teu Filho, Santo Jesus, aquele que se entregou por todos nós. Aquele, Senhor, que abriu a porta e ninguém fecha, a porta no qual nos dá acesso a Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, aos nossos corações. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Pode se sentar, irmãos. Nós vamos ler Gênesis 3, do 1 ao 13. Amém. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vindo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos. Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Até aqui, irmãos. O título é A Queda do Homem e a Graça de Deus. Nos capítulos anteriores, capítulo 1 e 2, nós vemos a criação de Deus que cria tudo perfeito. Criou o céu, criou a terra, criou os frutos, tudo foi perfeito. Até a criação do homem foi perfeito. Porém, aqui no capítulo 3, nós vemos a entrada do pecado no mundo. Mas o foco dessa mensagem não é apenas olhar para o erro de Adão e Eva. O foco é percebermos que mesmo quando o homem vira as costas para Deus, Deus caminha em direção ao homem. Irmãos, muitas das vezes quando o pecado entra em nossas vidas, e às vezes a gente não quer enxergar que estamos pecando, mas mesmo assim, mesmo você diante dessa situação que está vivendo, aonde aquele pecadinho de estimação não quer sair da sua vida, mesmo assim o Senhor faz de tudo
para que você possa abandonar esse pecado e voltar para os caminhos que ele ordenou que nós caminhássemos. Então, o primeiro tópico que nós vamos ver é a tentação versus a obediência. Fica entre o verso 1 e o 6. O texto ele começa nos mostrando como o inimigo ele trabalha. Qual que é a estratégia dele? E ele não mudou a estratégia dele, irmãos. Desde lá do Éden até os nossos dias atuais, ele se baseia em alguns aspectos. O primeiro é, Satanás ele resolveu se disfarçar. Ele se disfarçou de uma criatura sagaz, que significa astuta ou esperta. A serpente, ela sempre vai distorcer a palavra de Deus. A serpente pergunta assim para a mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Aí ela começa colocando uma dúvida na cabeça de Eva. Foi isso mesmo? Aí imagina que, né, a serpente disfarçadinha, a Eva ali, né, desfrutando do melhor que Deus colocou lá no jardim do Éden, ela encosta assim, como que é nada. Mas, menino, foi assim que Deus disse? Então, quando ela faz essa pergunta para Eva, ela coloca uma incerteza na cabeça de Eva. Então, irmãos, aí ela fala assim, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Aí ela já começa a falar, né? Olha só para você ver, o Senhor falou que todas as árvores do jardim eram feitas para se comer. E aí ela distorce, ela fala assim, não comereis de nenhuma árvore do jardim? E já começa com uma nova dúvida na cabeça de Eva. Deus nunca disse isso. O inimigo, ele exagera na proibição de Deus, irmãos, para fazer com que ele seja parecido com um tirano. Lembra que antigamente falava, não faz isso não, que Deus vai te castigar. A gente tinha isso na nossa criação, que Deus era um Deus castigador. Não é, irmãos. Deus é um Deus de justiça, é diferente. Castigador nunca, mas de justiça sim. Amém? O segundo ponto é gerar a dúvida sobre a bondade de Deus. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Aqui no verso 5. Mas, diz assim, a palavra do Senhor. Ele ainda continua falando. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E aqui, irmãos, entrou o desejo do homem. E sabe qual foi? Ser como Deus. Então Eva, a partir da hora que a serpente colocou dúvidas na cabeça dela, e ainda diz assim, que isso? Assim que você comer, seus olhos abrirão. E como Deus, você vai ver como Deus. E ela falou assim, deve ser bom esse negócio, né? Deve ser muito bom. Imagina eu ter uma visão como do Senhor. Acho que eu vou querer esse negócio aí. Mas, irmãos, ele diz que se eles comessem, seriam como Deus. Aí entra a ilusão na mente de quem não tem comunhão com Deus, que se deixa enganar e se deixa ser iludido por palavras. E aí que a gente tem que ter a mentalidade e o discernimento do Espírito Santo em nós para a gente não cair em ciladas. A mentira por trás da tentação é sempre a mesma. Ele disse, Deus está retendo algo bom de você. Você não pode confiar totalmente nele. A serpente, ela tenta aprofundar o seu plano colocando Eva contra Deus. Imagina que ela pega e fala, que isso? Se o Senhor te proibiu, é porque ele está querendo que você não conheça algo. E ele tenta, irmãos, aprofundar ainda mais a mentira, a dúvida, para fazer com que Eva se distraia e aí o plano dele possa acontecer. O engano dos sentidos. Eva olha, come, deseja aquela fruta. O pecado, primeiro, ele conquista os olhos e o coração.
antes de se tornar uma ação. Então, irmãos, quando você estiver diante de uma situação que você vá pecar, primeiro lembra que o Senhor disse que arrancai os seus olhos, porque é através dos olhos. Os olhos, depois vai cair no coração. Aí eu vou desejar aquilo. E aí, esse sentimento, esse turbilhão de sentimentos, olhos aguçando, coração disparado, e a vontade daquilo que eu quero, aí é que mora o perigo. Então, se o seu olho te faz pecar, arranque-o. Se o seu coração te faz pecar, arranca ele também. O Senhor coloca outro novo e mais limpo. Então, perceba esses pontos que nos alerta antes de a gente acontecer o pecado em nossas vidas. Irmãos, Eva deu ouvidos para quem? Para o diabo. Mas o que realmente Deus disse? Gênesis 2, 16, 17 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Irmãos, o que acontece? O verso 3, quando a mulher está respondendo à serpente lá na hora da conversa, Satanás iniciou a sua conversa com a mulher duvidando do que Deus dissera. Porém, a mulher distorceu. Então, assim, quando também a gente coloca algo naquilo, a gente distorce aquilo que às vezes as pessoas falam, vai dar também como errado. Ela distorceu a ordem dada por Deus ao acrescentar a sua própria interpretação. Não tocareis nele para que não morras. Deus não falou para não tocar, Deus falou para não comer. Eva, ela pode ter exagerado na esperança de tornar a ordem de Deus tão restritiva que parecesse injusta. Ou que Adão não tivesse, às vezes, comunicado ela da proibição. Às vezes ela pode ter falado dessa forma, falado assim: uai, mas o Adão não falou dessa proibição, né? No verso 5, a serpente contradisse Deus, usando a frase da ordem divina no verso 4. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, ela estava tentando distorcer. O Senhor falou: é certo que morrereis. Mas a serpente, ela distorce, falando assim: é certo que não morrereis. Já mudou a entonação da fala, distorcendo aquilo que era uma verdade, fazendo virar uma mentira, para fazer com que a Eva caísse na lábia dele. A tentação de desobedecer envolvia conhecimento. Irmãos, primeiro, às vezes a gente quer conhecer aquele que agrada os nossos olhos. Mas em vez de conhecermos, nós temos que primeiro obedecer. Obedecer aquilo que o Senhor tem nos falado. Às vezes o Senhor fala que não é a hora de você receber bênção, mas você já quer conhecer qual que é a sua bênção. Senhor, qual que é a minha bênção? Minha bênção não chega. Calma, irmãos. Tudo tem essa hora. Primeiro é a hora de obedecer. Depois vai chegar o momento exato que você vai conhecer aquilo que o Senhor tem preparado para você. Toda desobediência envolve o agir à nossa maneira. Então, quando eu desobedeço, eu vou fazer tudo da minha maneira, do meu jeito, do jeito que eu acho que é certo, em vez da maneira de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Em Provérbios 14, no verso 12, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Irmãos, aqui a imagem é de que uma jornada na qual nós imaginamos estar percorrendo rumo ao seu destino, querendo o sucesso e a felicidade. Porém, o pecado muitas vezes esconde a sua verdadeira natureza. Ela dissimula e o seu fim é o quê? Amargo, cruel, é a morte. Fazendo com que nós descobrimos muito tarde que o caminho mais fácil nos conduz a uma morte prematura.
Então, não sejamos nós muito afoito naquilo. Calma, vamos caminhar diante do Senhor, né? Que no caminho que às vezes parece que é bom para nós, porque parece ser um caminho mais rápido, mas que vai nos levar a uma trágica lá no final, né? Não vai ser bom para nós lá no final. Então, uma aplicação prática para nós é: quantas vezes nós caímos no mesmo erro? Não é? Às vezes, o nosso pecadinho de estimação faz com que a gente peque todas as vezes. Não, às vezes não tão recorrente, mas todas as vezes eu vou cair lá naquele mesmo pecado. Naquele de costume, naquele que o inimigo, ele sabe aonde toca em você, irmãos. Ele sabe aonde que você é indefeso, aonde que ele sabe tocar e você sabe que você vai cair. Porém, se nós estivermos na presença do Senhor, orando, buscando, jejuando, dificilmente ele vai encontrar essa brecha. Então, por isso que quando nós colocamos aqui para a igreja, né, os nossos líderes colocam proposta de orarmos, jejuarmos, é porque, irmãos, nós estamos sempre dispostos e a gente está sempre como se tivesse voluntário para que as coisas aconteçam em nossas vidas. Mas diante de um Deus, onde Ele vê que você ora e jejua, ele luta por você. Ele coloca os seus anjos, como foi dito ali naquele louvor. Ele coloca os anjos para contigo lutar. Amém? E aí você vai vencer. Você não está sozinho e desamparado nunca. O inimigo, ele nos convence de que os limites de Deus são uma prisão, quando na verdade são a nossa proteção. Então, às vezes o inimigo, ele quer distorcer, né, a palavra do Senhor, falando: que isso? Não pode beber não, Gustavo? Que isso? Tu é careta, hein? Acho que não é bem assim, não. Que isso? Mas, irmãos, às vezes o não beber é para o quê? Se às vezes o Gustavo, ele tem uma descendência familiar alcoólatra e ele está se desviando dessa família, desse destino que está sobre a família dele, irmãos, isso aí é uma proteção que está na vida dele. Ele não beber é algo bom para ele, porque vamos falar que a família do está rejeitada no nome de Jesus, mas vamos falar que a família dele toda é alcoólatra. Então, no mínimo, gente, não tem como. Ele vai ter algo que, às vezes, ele também vai cair no mesmo erro. Já percebeu que muitas das famílias caem no mesmo erro? Ah, meu pai caiu, meu tio caiu, sei lá quem caiu. É igual, na família do meu pai é o cigarro, irmãos. Pensa que deram um cigarro para o meu pai na idade do Henrique. Pensa o Henrique fumando. Não é? Não é porque que os mais velhos estavam fumando, tinha que oferecer para uma criança um cigarro. E hoje isso tem uma consequência grave lá na vida dele. Né? Então, não permita isso. Tá? Às vezes o inimigo, ele quer distorcer uma coisa que é boa para você, falando que não tem nada a ver, mas tem sim. A gente tem que estar sempre vigilante. As consequências imediatas. Mediante disso, irmão, as consequências não é para lá no futuro, não. As consequências são imediatas. A minha escolha vai fazer com que eu tenha consequências ali na frente. A vergonha e o esconderijo. Está entre o verso 7 e 10. Assim que eles descobrem e os olhos deles se abrem, mas não para a glória de Deus. Irmãos, olha isso aqui. Os olhos deles se abrem não para a glória do Senhor, mas para quê? Para a miséria que acontece no seguinte. A vergonha, no verso 7. Eles percebem que estão nus e costuram folhas de figueira. E as folhas de figueira, elas representam o esforço humano de tentar cobrir a sua própria culpa e seu próprio erro. As figueiras são nossos erros. Então, tem como você ficar encobrindo os seus erros sempre? Uma hora a verdade aparece. Uma hora as folhas de figueira secam. E você vai estar o quê? Exposto. A sua vergonha vai estar exposta.
o esconderijo, no verso 8, quando ele vai se esconder atrás da árvore. Ao ouvirem a voz de Deus que caminhava no jardim, na brisa do dia, eles se escondem. O pecado, irmãos, quando nós pecamos, o pecado ele destrói a intimidade. E quem antes corria para os braços do Pai, agora corre para esconder do Criador. Olha só que situação. Antigamente, quando Deus chegava a hora da viração e ia ter comunhão com Adão recebia, devia ser uma intimidade muito boa e agradável estar diante da presença do Criador. Chega no momento em que ele tem medo, vergonha. E isso acaba com a intimidade, quebra a intimidade que ele tinha, que antes era de correr e agora é de se esconder. E a pergunta que ecoa até hoje é: onde estás? No verso 9. Deus entra no jardim, e, irmãos, ele já sabia o que havia acontecido. Mas ele não entra como um raio de julgamento. Quando Deus entra no jardim, porque ele já sabia o que tinha acontecido, ele não entra lá falando assim: Adão, morra, você pecou, falei para você não fazer Adão. Ia jogar a culpa logo no Adão, porque foi para Adão que ele falou, ele não falou com Eva. Então, imagina se ele já chega lá na viração do dia, no encontro com Adão, e já fala assim: morre, você desobedeceu, você vai morrer. Ele não entra com julgamento. Sabe com o que ele entra? Ele entra com uma pergunta: onde estás? Então, essa pergunta não é uma pergunta como um policial procurando um criminoso: cadê você? Onde você está? Onde você está se escondendo? Sai fora, sai para fora que eu vou te prender, eu já sei onde você está cercado. Não é assim. A pergunta é de um pai procurando um filho perdido. Amém? Então é com amor. O Senhor, ele foi. E ele teve uma preocupação que a gente vai ver logo à frente. Deus, ele confronta o homem para não destruí-lo, mas para dar a ele a oportunidade de confessar e se arrepender. Então, quando ele fala: onde estás? É para que Adão pudesse falar: estou aqui, Senhor, eu comi da fruta. Olha como poderia ter sido diferente. Quando a gente sabe, reconhece o nosso erro e fala: Senhor, pequei contra ti. Sabe aquela fruta que o Senhor falou que não era para me comer, eu comi. Mas aí, irmão, sabe o que acontece? Começa o tal do empurra, empurra. Ah, mas foi fulano que fez isso. Ah, mas eu caí porque ciclano. Então, olha só para você ver, ó. Em vez de assumir o erro, o homem, ele culpa a mulher. E indiretamente, ele culpa a Deus. Sabe por quê? Porque quando ele fala assim: foi a mulher que tu me destes. Então, tipo assim, é como se eu estivesse falando assim: aí, Senhor, ó, foi o homem que tu me destes. Ah lá, ajeita ele para mim, olha lá o que ele está fazendo. Foi ele que fez isso aí para mim. Então, ao mesmo tempo que eu jogo a culpa para o meu cônjuge, pro meu próximo, eu estou jogando a culpa também em Deus, que quando ele fala assim: foi tu que me destes. Né? Jesus fala assim: não foi eu que procurei? Então, não foi falou assim: eu que procurei ela, não. Foi tu que me deste. Então, também, ele fala desse jeito, dá-se entender que ele também está falando que a culpa seria do Senhor. Deixa eu ver onde que eu estou. Aí, irmãos. E a mulher fala assim... Aí, quando ele joga a culpa para a mulher, né? Aí a mulher fala assim: não, mas a culpa foi da serpente. Ela que falou comigo que eu poderia comer, que eu seria como Deus. E aí, irmãos, o pecado nos torna incapaz de assumir as nossas próprias responsabilidades. Então, poderia sim ter falado: Senhor, a minha esposa me ofereceu e eu comi. Então, Adão poderia ter jogado essa responsabilidade nele, que ele é o centro, o homem é a cabeça da casa. Senhor, foi eu que pequei, né? Poderia se ter mudado. Mudado o quê? Talvez a forma de como nós viveríamos hoje, porque aquilo que já tinha cometido não ia mudar.
Teria que acontecer tudo o que aconteceu para que Jesus viesse e nós pudéssemos ser limpos. Mas poderia, por exemplo, assim, o homem foi, né, teve que lavrar a terra para se sustentar. Nós, mulheres com dores de parto, talvez a gente não ia ter essa dor de parto tão grande como é, entendeu? Poderia ter mudado, né? A gente só vai descobrir quando a gente chegar na glória e aí o Senhor vai nos revelar tudo de verdade. E aí, irmãos, como conclusão e apelo, eu coloco assim, ó, o capítulo ele termina com um detalhe profético e lindo. No versículo 21, vamos ler aqui no versículo 21. Diz assim, ó: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, irmão, quando o Senhor faz roupas de pele para Adão e Eva, é para que eles fossem cobertos. E aí, sabe o que aconteceu? Quando Deus os veste para tirá-los da nudez, daquelas figueiras que uma hora ia expor eles, o que acontece? Um animal inocente teve que morrer. Isso, irmão, é cuidado. Cuidado de Deus para conosco. O Senhor não nos encobre do nosso pecado, mas Ele está disposto a nos livrar dele. O sangue foi derramado ali no Éden para cobrir a vergonha humana. Isso aponta diretamente para Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado para que nossa vergonha e o nosso pecado fossem cancelados, de uma vez por todas. Deus, ele continua caminhando e hoje ele faz a mesma pergunta para você. Kátia, Lolô, Gustavo, onde estás? E eu te pergunto, irmão, você tem se escondido de Deus por causa dos seus erros? Se sim, liberte-se disso. Jesus já pagou por você lá na cruz. Irmãos, quando nós pecamos, isso é só um tropeço. Jesus pagou um alto preço com sua vida. Por aquilo que a gente já pecou e por aquilo que eu estou pecando ou aquilo que eu ainda vou pecar. Já está pago. Então, levante a sua cabeça, rumo para cima, vamos para frente, caminhado com o Senhor. Não deixe que o seu pecado ou o seu erro te pare, te paralise. Não. Vamos, o Senhor já pagou alto preço. Tem tentado usar folhas de figueira, o que essas folhas de figueira hoje pode ser para nós, irmãos? São as nossas aparências. Eu pareço crente aqui diante de vocês, mas lá fora eu sou outra pessoa. Será que nós temos tentado usar essa máscara? Ou a religiosidade, né? Eu sou muito santa, eu sou muito... Nossa, eu estou sempre no culto. Será que a religiosidade está pegando em nós? Ou é desculpas? Hoje eu não vou isso não, vou no culto não. Eu estou com uma dor no pé. Mas hoje eu não estou indisposta. Será que é as desculpas? Saia do esconderijo, irmãos. O Pai, ele não veio para condenar você. Ele veio para te vestir com vestes de justiça de Cristo e te trazer novamente para a comunhão, que foi perdido no Éden, mas conquistado por Jesus, por Cristo Jesus. Não desanime na sua caminhada, o seu erro, pois isso nos fortalece para aumentar a nossa comunhão com Deus. Deixe o que para trás ficou e pegue sua cruz e siga em frente, em nome de Jesus. Amém? Então não deixe, irmãos, que a sua mente esteja vazia para que o inimigo não lance dados e te acerte. Caminhe sempre junto com o Senhor e Ele está de braços abertos, sempre caminhando conosco. Às vezes somos nós que não enxergamos a proteção do Senhor. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós. Vamos nos colocar de pé. Amém. Amém, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e te pedimos que o Senhor possa nos resguardar, nos revestir com a tua presença, com a tua unção. Senhor,
Livre-nos, Senhor, sempre de nos pecar, para fazer com que a gente não peque. Senhor, não permite que nossas mentes sejam mentes vãs. Que nós possamos estar como os teus servos antigamente que orava. Daniel orava 3 vezes por dia. E que quando a gente fez aquele propósito de orar, Senhor, quão maravilhoso foi. E quão maravilhoso foi saber que cada hora tinha um intercedendo. Um terminava e o outro entrava. Senhor, que possamos continuar com a mesma perspectiva, Senhor, de oração, de jejum, nos revestindo, nos resguardando, e o que o Senhor possa, Senhor, estar fazendo sempre a tua obra em nossas vidas. Pai, nos fortaleça para que nós não pequemos, que a tua presença, que o teu poder possa estar sobre nossas vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Santo é o teu nome, Senhor.